Abra comigo no livro de Esther. Esther, capítulo 3, verso 8. O tema de hoje é está decretado. Diga comigo assim, está decretado. Nós vamos estar dentro do propósito de Purim. Vamos lá. Esther, capítulo 3, a partir do verso 8, vamos ler 4 versículos. Diz assim: Então disse Amã ao rei Assuero. Quem que disse ao rei Assuero? Existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei. Pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel e deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. E lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Então vamos lá, se você quiser fechar sua Bíblia. Como que surge um decreto? Então, de uma forma bem simples, né? O decreto são atos administrativos que são executados por quem tem autoridade para isso, né? No nosso país, por exemplo, é o poder executivo, se não me engano, também o poder legislativo em alguns atos. Mas assim, os decretos são feitos, por exemplo, pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito. Então eles decretam. No decreto vira-se lei e aí tem que se cumprir, né? Então os decretos eles são feitos, assinados, né? São validados por quem tem autoridade. Diga comigo assim, por quem tem autoridade. Então vamos seguir. O rei Assuero decretou a execução de todos os judeus que viviam no território do seu reino, que é o contexto do livro de Esther. Qualquer pessoa poderia decretar a morte no reino do rei Assuero? O que vocês acham? Qualquer pessoa poderia decretar a morte? Não. No reino do rei Assuero, quem que tem autoridade para decretar? Só o rei. Então a pessoa poderia estar descontente com qualquer motivo, qualquer situação. Ele pode de repente ser até uma pessoa da alta sociedade da época, mas o único que tem autoridade para decretar algo era o rei. Então o decreto só acontece com quem tem autoridade. Guardou isso? Você guardou isso também? E quem tem mais autoridade em tudo? Tudo que se vê, que existe, quem é que tem autoridade sobre tudo? Sim ou não? Diga Deus. Deus tem autoridade em tudo. Então que nós sejamos gratos a Deus por isso, porque Ele tem toda a autoridade. Glória a Deus por isso. A primeira coisa que o Espírito Santo diz para nós hoje: você não está preso a outros decretos, porque a tua vida ela é direcionada, é liberada e se rompe através dos decretos de Deus. E não há decreto menor ou igual ao decreto de Deus sobre a sua vida. Então você não pode se estruturar movido por decretos humanos, porque o que define aquilo que você vai viver, fazer e realizar são os decretos que o Senhor te dá. Posso ouvir um amém? Verso 8. Amã trouxe um forte argumento para validar o decreto de morte.
Se nós olharmos o verso 8, ele chega ao rei e ele vem com uma notícia séria. Ele quer que uma quantidade de pessoas morram. Ele não pode falar qualquer coisa. Ele tem que falar algo que realmente venha mexer com o entendimento do rei, ao ponto do rei entender que aquilo tem um significado forte. Esse argumento ele tem que ser um argumento em que o rei escute, porque Amã não tem autoridade para decretar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas ele tem acesso à pessoa que decreta. Procure entender para onde que o Senhor nos conduz essa noite. Então ele tem acesso àquele que decreta. Então ele tem que ter um forte argumento. E nós vamos entender, eu peço ao Espírito Santo que ele abra o teu entendimento para você entender as verdades espirituais. Porque a verdade de Deus está acima de qualquer outro argumento ou definição humana. Quando você entende a verdade de Deus, você começa então a aprender a se defender. O momento que você tem que se defender, o momento que você tem que atacar, porque você já não age mais, como a Bíblia diz, armas humanas, mas você age com armas espirituais. Posso ouvir um amém? E aqui dentro desse argumento, quando a gente olha o verso 8, fala assim, mas que argumento é esse, meu Deus, que esse homem usou para que o rei então gerasse ali o decreto? Diga comigo assim, rebelião. Escute o que eu estou te dizendo, uma verdade espiritual. A rebeldia te faz ser expulso do ambiente em que você está. Vou melhorar. A rebeldia faz com que a pessoa seja excluída do ambiente em que está. A rebeldia é um forte argumento no mundo espiritual para arrancar a pessoa daquela situação, daquele ambiente, daquele habitat. Então nós temos que ter muito cuidado com que, não com a rebeldia, mas nós temos que ter muito cuidado para que a rebeldia não entre na nossa alma. Nós não podemos ter rebeldia no nosso pensamento, não podemos ter rebeldia nos nossos sentimentos, e muito menos rebeldia nas nossas atitudes. Porque a rebeldia é um forte argumento para que nós sejamos então retirados da onde estamos. Aí vou dar um exemplo para vocês, para a gente poder entender rebeldia. Um soldado, lá vem eu com as minhas ilustração militar, né? Um soldado do exército. Pega um soldado excelente, um soldado que tem muitos elogios. Ele resolve dar baixa no exército e ele entra para a marinha. Ele vai para a marinha, fala, não, agora eu vou servir na marinha. Só que ele decide que ele vai usar o uniforme do exército na marinha. E não tem quem faça ele trocar esse uniforme. Então ele já está alistado na marinha, ele está dentro da marinha, ele está dentro do expediente da marinha, só que ele entra lá com o uniforme do exército. A marinha vai olhar ele como um rebelde. A marinha vai olhar para ele, vai classificá-lo vai classificar a atitude dele como rebeldia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo a você? Mas se esse mesmo soldado sair daquele ambiente e voltar para o exército, ali dentro do exército ele vai ser elogiado. Então, o que eu quero que vocês entendam? Aonde que Deus está nos levando? A rebeldia é quando você pode até ter uma certa convicção de que está certo, mas se você estiver errado diante do sistema, da organização, diante do reino, você é rebelde. Então o que é rebelde? O que é rebeldia? Rebeldia é você não obedecer aquilo que rege, que está acima de você. E dentro desse entendimento, você tem que entender que a rebeldia em qualquer ambiente gera
a expulsão. O rebelde, ele é expulso, ele é expurgado, né? Ele é expelido do ambiente, por causa da rebeldia. Então vamos lá. O demônio, que ganha muitas almas para o inferno, ele não é rebelde ao reino das trevas. Consegue entender o que eu estou dizendo a você? Sim ou não? Rebeldia, então, é o contrário de obediência. Tudo bem até aí? Aí a gente aprende na palavra que obediência gera o quê? E a rebeldia gera o quê? Maldição, exclusão. Os rebeldes são excluídos, os rebeldes são expulsos. Escute, Amã jogou os judeus contra o rei, afirmando que o povo judeu era rebelde. Amã chegou diante do rei e falou assim: existe um povo espalhado no reino que é rebelde. Então Amã jogou os judeus contra o rei. Toda causa rebelde toma atitude rebelde. Toda atitude, essa atitude rebelde, ela é uma atitude que gera, a rebeldia gera traição e gera pecado. O acusador, escute o que eu estou dizendo, ele quer uma causa ganha em suas mãos, para acabar com a vida do acusado. Amã tinha uma causa ganha, ele entra diante do rei e já está tudo na mente dele. Eu vou entrar na presença do rei e eu vou acabar com essa gente. Eu tenho um ódio dessa gente, eu quero matar essa gente, mas eu não tenho autoridade para isso. Eu não posso assinar um decreto. Opa, mas eu tenho acesso a quem dá o decreto. Então, eu vou falar com essa pessoa. E eu preciso ter uma causa ganha. O acusado, né? Ele pode ser inocente ou culpado. Mas nós temos que ter cuidado com o acusador. Porque o acusador, ele cria algo, ele tem que ter algo forte. E na linguagem espiritual, o que eu estou dizendo para você, na linguagem espiritual, rebeldia é um forte argumento. Diga comigo assim: rebeldia é um forte argumento. E nós temos que fugir da rebeldia. Posso ver um amém? Escute, qual que é a nossa realidade espiritual? No tribunal de Deus, o acusador apresentou uma causa ganha para acabar com a sua vida. Isso é uma verdade espiritual, isso é uma verdade bíblica. O diabo, ele vem para matar, para roubar e para destruir, sim ou não? Então, Amã, ele tipifica a vontade de Satanás sobre a nossa vida. Amã tipifica os demônios que vêm sobre a nossa vida. E eu quero que você entenda, no tribunal de Deus, o acusador apresentou uma causa ganha para acabar com a sua vida. Pega o dedo indicador assim, ó. Levanta o dedo indicador, põe assim no teu peito assim, ó. Agora olha para mim e fala assim: eu? É, você mesmo. Estou falando para você. Então escute o que eu estou te dizendo. No tribunal de Deus, o acusador apresentou uma causa ganha para acabar com a sua vida. Você foi acusado. Vocês estão entendendo? E você foi julgado culpado. E o decreto de morte não foi assinado. Agora a questão é, se nós fomos encontrados culpados, se nós fomos acusados, todo mundo aqui foi acusado, e todo mundo foi apanhado na culpa. A pergunta é, por que não teve a assinatura do decreto de morte? Porque o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, ou seja, ao ser executado no seu lugar, Jesus foi executado no seu lugar, vocês estão entendendo? E ele cumpriu o decreto de morte, e você foi perdoado. Diga glória a Deus. Qual é a sua situação hoje? Você não é inocente.
Você foi perdoado. Há um perdão de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus por isso. Deus mudou o seu decreto. Você crê nisso? O que eu quero que você entenda a partir de aí? Preste atenção. Deus mudou o seu decreto e continua mudando. Consegue entender? Olha a sua vida hoje. Você tem desafios, sim ou não? Tem dificuldades? Tem coisas que você olha assim, você não sabe direito o que vai resolver, como é que você vai resolver? Tem coisa que se dá até dor de cabeça? Tem gente que fica até com diarreia? Não tem, né? Tá bonzinho de tudo, né? Não comeu nada estragado, vem com uma notícia, daqui a pouco vai no banheiro, não sai mais do banheiro. Você fica assim, o que eu faço com isso? O que nós precisamos entender? O Senhor mudou o decreto e Ele continua mudando decretos. Glória a Deus. Amém? O meu auxiliar? Obrigado. Deus abençoe. Amém. Mesmo que tudo seja desfavorável, diga desfavorável. Deus é o seu ajudador. Glória a Deus. Deus anula decretos. E Ele te dá decretos que te favorecem. Eu acho que vocês não estão entendendo isso. Deus, Ele anula decretos. Todo decreto que vem gerar sobre você conflito. Todo decreto que tira o seu sono. Todo decreto que você fica olhando assim e fala, Deus, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Eu estou dizendo para você nessa noite, Deus está anulando esses decretos. Vocês estão entendendo? Acho que alguns entenderam, né? Deus está anulando os seus decretos. Não é possível. Deus está anulando. A dor de cabeça passa, sabe? O organismo ele volta ao normal. Os seus sentimentos voltam ao normal. Não tem mais variação de pressão, não tem mais tontura, não tem. Você deita no travesseiro, né, na sua cama e você dorme tranquilo porque o Senhor te dá um sono tranquilo, porque o Senhor anula os decretos. E Ele começa então a assinar decretos que te favorecem. Glória a Deus por isso. No verso 9, nós vemos Amã. Ele paga para que os executores do decreto de morte cumpram a lei. Escute, vamos lá. Te lanço um desafio, deixa as crianças tranquilas e presta atenção aqui. Escute. Como eu disse para vocês, existe um plano demoníaco em andamento para acabar com a sua existência. Esses seres espirituais são pensantes e eles estão fazendo reuniões. E imagina uma mesa, demônios, vamos colocar seres espirituais pensantes, porque eu acho que tem gente que pensa que demônio é um ser retardado. De repente é uma pessoa... De repente é um ser muito feio, que mal sabe falar, não consegue nem fazer uma continha de 2 mais 2, e só vem para atormentar a gente, só serve para isso. Não, você precisa entender que o adversário da nossa alma, ele é um ser pensante, é uma criatura, foi criada por Deus, expulso do reino de Deus por causa da rebeldia, mas a mente é uma mente muito mais avançada do que a nossa. Então eu quero que você imagine uma mesa, vários demônios sentados, o teu nome está em cima da mesa e eles estão planejando, o teu nome está na mesa, e todos eles estão planejando uma forma de tirar vantagem a custo da tua vida. O que Amã faz? Amã apresenta o argumento, é rebeldia, rei. O rei olha para ele e fala para o rei assim, não é bom que o senhor tolere esse povo, porque esse povo é rebelde. E aí, para então dar continuidade no plano, porque o plano já está pronto, ele vira para o rei e fala assim, e nós vamos pagar os executores. Então o plano do diabo é dar vantagem para aquele que vai acabar com a tua vida. Então há um planejamento. O único que pode te proteger de tudo e de todos é quem? Deus. Diga Deus.
Diga, Deus me protege. Amém? Então o que eu digo para você? Qual o conselho que eu digo para você? Seja obediente. Posso falar amém? Tenha fé. Deus é contigo. Bate no teu peito e fala assim, Deus é comigo. Mas bate com certeza. Diga assim, Deus é comigo. Procure olhar todas as situações que você fala. Tem coisa que você fala, meu Deus, não sei como é que eu vou fazer. Bate no peito e fala, Deus é comigo. Diga, Deus é comigo. Deus é comigo. Fique em paz, porque Deus é com você. Seja obediente. Posso ouvir amém? Tenha fé, porque Deus é contigo. Agora vira para o teu irmão e diga para ele, olha nos olhos do teu irmão e diga para ele assim, Deus é contigo. Amém? Não tenha medo, irmãos. Deus é com a gente. E os decretos do Senhor ninguém anula. Aí você fala, o que a gente precisa fazer? Ser obediente. Vamos ser obedientes, vamos exercer a fé que o Senhor nos deu. E assim nós vamos ver os milagres acontecerem na nossa vida. Amém? Você crê que você vai viver milagres? Você vai presenciar milagres? O Senhor vai te abençoar. Deus, Ele continua te abençoando. Posso ouvir amém? Continua te abençoando. No verso 10, depois do decreto, depois de decretado a morte, porque no verso 10 vem o decreto de morte. Depois de decretado a morte, o roubo, a destruição, né? Quer dizer, não tem mais jeito, vai ser executado. Entenda isso, pelo amor que Deus tem por você. Todo decreto de morte que tem o nosso nome arrolado lá, ele está em execução. Vai ser executado. Tem gente que está tirando vantagem, está recebendo para prejudicar você, para prejudicar a sua casa, a sua família. Tem coisas que a gente olha de forma natural e você fala, não tem como sair disso. Por mais que eu tente, por mais que eu argumente, por mais que eu procure organizar, eu não consigo sair disso, eu não sei como eu vou resolver isso, eu não sei, porque vai ser executado. O que nós cristãos precisamos respirar, irmãos? O cristão não vive no natural, o cristão ele vive do sobrenatural. E o que tem que ter dentro de você? Quando você procura todas as possibilidades de sair da situação, e você não encontra, que coisa mais linda, porque é quando você está exausto, cansado, teu corpo já não aguenta ficar em pé, as suas pernas tremem, mexem, abala toda a tua estrutura, você desaba, levanta a mão e busca a Deus, e acontece o quê? Deus dá a saída. Porque nós não vivemos das saídas naturais, nós vivemos das saídas sobrenaturais, e a nossa vida está tomada de milagres. Por que a gente rompe? Por que os decretos mudam? Por que a gente conquista? Porque o Senhor entrega milagres. Posso ver amém? Diga comigo assim, existe milagres na minha vida, e milagres que estão vindo sobre a minha vida. Quem recebe? Dê uma salva de palmas ao Senhor por isso. Por melhor que seja o seu plano para anular o decreto de morte, se não tiver possibilidade de acontecer milagres, se não tiver o sangue de Jesus Cristo, e se não tiver obediência a Deus, a sua palavra não tem saída. É game over, né? Agora escute, tua vida está em jogo. Consegue entender isso? Tua vida está em jogo. E Deus definiu que vai te dar vitória. Glória a Deus. E o que você precisa? Jogar o jogo certo. Não jogue para perder. Glória a Deus por isso. Não jogue para perder, jogue para ganhar. Então que hora que é essa? A hora que a gente está esperando o decreto de Deus na nossa vida, a hora que você fala assim, só Deus, né? Só Jesus nessa causa. É hora de se arrepender. Posso ouvir amém? É hora de quê? É hora de clamar e receber transformação. É hora de obedecer ao Senhor e à sua palavra. É hora de entregar tudo na mão de Deus. É hora de chegar para Deus e falar, Deus, eu sou insuficiente, eu sou pecador,
eu sou limitado, eu não sei como vou resolver isso, estou cansado de dar bola fora, e coloca tudo na mão de Deus, fala assim, só o Senhor na minha vida. É hora de entregar tudo na mão do Senhor. Está na hora de entregar tudo na mão do Senhor e ficar ali esperando um milagre acontecer. Posso ouvir um amém? Deus, Ele continua mudando decretos. Glória a Deus. Agora escute. Tudo no mundo tem uma expressão, uma força, uma determinada autoridade. Tudo é regido em exercer autoridade e obedecer à autoridade. Uma outra verdade espiritual que você tem que saber isso. Pega 3 crianças brincando. Pega esses meninos que estão aí correndo na igreja. Põe 3 dele aqui no nosso meio aqui. Você quer saber o que é autoridade? Quem tem autoridade e quem tem que obedecer? Põe 3 crianças e fica olhando. Dos 3, ou vão bater um no outro, ou um vai mandar e os outros vão obedecer. É uma lei espiritual. E você precisa enxergar essa lei espiritual, porque há momentos que nós somos autoridade. Posso falar amém? E há momentos que você tem que obedecer à autoridade. Em todo lugar. Em todo lugar. É na sua casa, é na calçada, é no trânsito, no seu trabalho, no convívio com amigos. Em todo lugar, onde tem 2 seres humanos, tem hora que você exerce autoridade, tem hora que você tem que obedecer, e você precisa enxergar isso, porque na vida espiritual é assim que funciona. Tudo é regido em exercer autoridade e obedecer autoridade. Tua autoridade é relativa, escute, estou já indo para o final da palavra. Tua autoridade é relativa ao lugar aonde o seu nome está escrito. Dá para entender? Eu vou repetir para você pensar. Tua autoridade é relativa ao lugar onde o seu nome está escrito. E aí, ouvindo um desses jovens que faz esses vídeos curtos na internet, e aí eu ouvindo um deles, falei, nossa, que interessante, nunca tinha visto essa passagem e nem visto desta forma. Mas dentro do que ele falou, eu fui para a palavra e trouxe como parte da palavra. No livro de Jeremias, capítulo 17, verso 13, se der para colocar, Paulo, coloca por favor. O texto diz o seguinte, o profeta Jeremias diz assim, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Diga misericórdia. E aí continua dizendo, e os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. E aí, dentro do que o menino trouxe, eu trago para os irmãos, que serviu para mim também, o profeta Jeremias está dizendo que os rebeldes, o nome dos rebeldes são escritos na terra. Aí quando eu lembro da passagem da mulher pega no adultério, que levaram até Cristo com todos os religiosos em volta, e eles queriam apedrejar porque havia um decreto dado por Moisés, um decreto que veio da parte de Deus, que Moisés escreveu como lei de Deus no Antigo Testamento. E nesse dia Jesus muda essa lei, porque eles pegam a mulher em adultério e a lei dada é que ela morresse apedrejada em praça pública. É o decreto de morte que havia sobre a vida daquela mulher. E aí quando Jesus diz para eles, se tem alguém que não pecou, atire a primeira pedra, e não havia ninguém. E a Bíblia diz que Jesus escrevia na terra, na areia. E aí esse menino trouxe o raciocínio de que, será que Jesus não estava escrevendo o nome de cada um deles na areia? E eles olhavam o nome deles na areia, e vinha a palavra de Deus através do profeta Jeremias, dizendo, se você for rebelde, o seu nome será escrito na areia, quer dizer, você será excluído do reino de Deus.
É para se pensar, né? Mas seguindo, mas existem nomes que são escritos no livro da vida. Posso ouvir amém? Existem nomes que estão escritos no livro das obras. E olha que interessante, irmãos. Tem nomes que estão na escritura definitiva do imóvel. Tem nome que está no documento do carro novo. Tem nome que está lá no certificado de conclusão do curso. E diante de tudo isso, Deus diz assim: toda escrita de dívida que está no seu nome está remido, está anulado. Quer dizer, o Senhor tira toda a dívida do teu nome, e Deus vai colocando o teu nome em lugares altos. Meu Deus, vocês entendem isso? Vocês recebem isso? Então, no mínimo, diga um amém, dê uma salva de palmas ao Senhor, ou diga: eu recebo. Eu recebo. Porque o Senhor tira o seu nome do lodo e coloca no seu nome em lugares de honra. O Senhor tira a vergonha da tua vida e acrescenta a honra sobre você. O decreto diz que tudo e todos que são contra a sua vida estão sendo anulados, invalidados. Deus manda então um novo decreto, que são decretos de milagres. Glória a Deus por isso. Amém? Que todo mal caia por terra e que você venha romper em fé. Que você seja levantado como testemunho. Que Deus te dê testemunho, irmãos. Testemunho nesse tempo. Eu estou clamando a Deus e pedindo para Deus que no nosso meio nós venhamos romper em fé. Vamos romper em fé. Que nós venhamos com as boas notícias, mesmo no tempo ruim. Se você necessita de cura sobre a sua casa, que haja um derramar de cura do Senhor. Se existem pessoas que precisam ser libertas, que haja neste momento da parte do Senhor a libertação. Se precisa, pessoas que precisam ser salvas, transformadas, pessoas que precisam ser tocadas por Deus, que entre a palavra transformadora por toda a tua existência, por toda a tua família, que a salvação venha sobre os seus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor opere os seus milagres no nosso meio, que nós venhamos viver os milagres do Senhor nesse tempo, que nós venhamos ver que somos totalmente dependentes de Deus, independente da dificuldade que o homem coloca, que você venha viver, que você venha presenciar Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. E eu quero encerrar com vocês hoje. Nós vamos orar, clamar ao Senhor, e você vai apresentar a sua causa, porque só você sabe, né? Só você sabe onde que onde que o calo aperta. Só você sabe a dificuldade que você tem. Agora, o que eu peço para cada um de vocês é que você venha confessar isso em oração. Se não quer em voz alta, que seja em pensamento. Mas este é o momento que você precisa dizer para o Senhor o que está te incomodando. O que você tem que colocar diante do Senhor. Senhor, eu estou com um decreto sobre a minha vida e eu não quero isso sobre mim. Eu sei que de repente, está tudo aí dizendo, está tudo provado que realmente eu sou o errado nessa história, mas eu não quero isso. Que o seu sangue venha sobre mim, que esse decreto saia sobre a minha vida, que saia todo tipo de maldição hereditária, que saia todo enrosco da sua vida, aquilo que você busca e não acontece, que Deus venha arrancar essa resistência e liberar você para um tempo novo. Posso ouvir amém?